Olá, boa noite, seja bem-vindo todos vocês ao podcast aqui Chega de Mimi, onde a gente vai falar sobre marketing, vendas e compras de uma forma descomplicada. E é claro, você pode colocar seus comentários aqui. Hoje vamos ter um programa incrível, aonde vai ser muito importante justamente para você que tem empresa aí, né? Você tem aí uma logotipo aí, tem um nome, então fique ligado, porque esse nome aí pode não ser seu mais, e nem essa logo pode ser sua mais, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre registro de marca aqui, mas antes de eu falar sobre isso, né, eu vou trazer sempre uma frase aqui, né? E antes de eu trazer essa frase, eu quero trazer uma reflexão, né, sobre o tempo, né? O tempo, ele é muito valioso. Nós aqui, a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão de empreendedorismo, sobre a questão de muitas pessoas acham que empreender é muito fácil. Só que a gente dedica muito o nosso tempo para poder conseguir conquistar aquilo que queremos, né? E justamente você aí sempre reclama que não tem tempo. Eu já ouvi muitas pessoas que principalmente estão no CLT falando assim, eu não tenho tempo para poder estudar sobre isso daí, para poder aprender a fazer algo, uma renda extra ali, fazer algo diferente daquilo que eu já tenho aqui no meu CLT. E, na verdade, não é uma questão de tempo, é uma questão de foco. Qual é o foco que você está dando para essa questão que você quer atingir? Às vezes você fala assim, eu não tenho tempo, mas dentro desse tempo aí que você tem que se ajustar para poder conseguir fazer aquilo que você almeja fazer, né? Para poder alcançar o seu objetivo. E quando a gente empreende aqui, quando a gente estava conversando, é essa questão, a gente tem um objetivo e justamente no tempo que temos, a gente se ajusta ali com o tempo que tem no nosso dia a dia, né? Mesmo que a gente vai dormir tarde ou acordar cedo, mas a gente tem um objetivo para alcançar. Não é mesmo, Gabriel? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa incrível. Noite, você está nos acompanhando agora. Boa noite, Priscila. Boa noite. Eu tava aqui meio coçando o olho, que bem agora, ó. Entrou um negócio aqui no meu olho aqui, ó. É ao vivo. É ao vivo. Então vocês veem eu piscando assim, ó. Não é pra você, é porque... Não, culpa não, o negócio aqui no meu olho aqui, ó. Mas é isso. Bom, estava até falando aqui, produção com o Michel aqui, né? A gente estava até batendo um papo. E, inclusive, vindo aqui pro estúdio, né? Porque a gente está numa questão ali da agência fazendo algumas adaptações, sim, né? Muito importantes ali. Que é o quê? Focando nessa questão. O pessoal fala assim, poxa, eu não tenho tempo, né? Falou, não tem tempo. Gente, são 24 horas para todo mundo. Tá? São 24 horas, não adianta. E aí você decide, né, o tempo que você vai determinar para cada situação. Quando a gente sempre pega o mundo ideal, né, você tem aquela questão que eu já vi, ó, você separa 8 horas para dormir, 8 horas para você trabalhar, aí às 8 horas você vai fazer um projeto, uma coisa ou outra. Tal. Vai cuidar da sua saúde, vai fazer uma academia. A conta geralmente não fecha, porque vai muito da realidade de cada um. Eu tive uma época que eu levava 4 horas e meia no trânsito para ir trabalhar. Né? Então, ou seja, às 8 aí já não tá batendo, entendeu? Já foi. Então, vai tornando essa situação. E tem momentos da vida que a gente acredita e fala, puxa, não tenho tempo, tá muito corrido e tal. Mas será? Talvez o que falta, que a Priscila falou, é foco e objetivo, né? Porque se você conseguir administrar bem ali o seu tempo, talvez você vai ver que não está fazendo tanta coisa assim. Ou tem coisas que talvez não é prioridade, né? É você focar a prioridade. De fato, para você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fica muito complicado. Você tem que ter braços, né? Você tem que ter pessoas ali e outras pessoas para te ajudar, porque sozinho você vai ter uma certa limitação, né? E não foge muito do nosso assunto, né? Vamos falar hoje sobre registro de marcas, tá? Sobre proteção aí da sua marca, você que é empreendedor, tá? Então hoje o assunto é para você, e principalmente porque já é um serviço que nós fazemos ali na agência. Porém, eu fiz um teste, né? Um tempo atrás a gente abriu isso porque eu tinha uma outra pessoa no escritório trabalhando comigo. Foi quando a gente estudou, fez todo o treinamento, porém ela saiu e aí ficou só eu. E aí vem o que nós estamos falando, tempo. Tempo a fazeres de coisas e tudo mais. Então, eu acabei deixando ali um pouco, né? Stand-by ali, stand-by ali, não dando tanta atenção.
Mas acabei fazendo outros processos. Por quê? Uma vez que você divulga isso, as pessoas sabem, vem outro serviço. Mas aí você trabalha com mais calma, tá? Porém, tem um grande foco da necessidade. Esse é um mercado a qual falta muita informação, ou nem tanto falta informação. Eu acho que falta mais o interesse, a busca sobre isso, né? Porque quando a pessoa ela vai montar um negócio e vai empreender, vamos pegar até a Priscila aqui. Priscila, ó, é tudo ao vivo, é bastidores, hein? Sim. Vamos lá, Pri. Geralmente, o que você acha que passa na cabeça de uma pessoa? Você vai montar um negócio. O que você começa a pensar? Você fala assim, poxa, eu vou empreender, vou montar um negócio X. Sim. O que eu vou pensar é no produto que eu quero vender, no produto ou no serviço que eu quero vender, né? Mas também eu penso no nome. Pensando na burocracia, na parte mais administrativa e burocrática. Se for na parte mais administrativa, seria... nesse momento eu não pensaria no CNPJ, mas eu pensaria no nome, porque tem que ter um nome bonito. Aí eu já desenharia uma... E olha que coisa importante que você falou, ó, você pulava o quê que você pulava aí? Hã? Você pulava... CNPJ. Tá vendo? É automático e natural. Não, eu tô falando assim a realidade, sim. porque é desse jeito, porque... vamos aqui na realidade. Ninguém vai pensar, porque quando a pessoa empreende, geralmente é assim. Eu vi esse produto aqui incrível, eu vou vender ele. Vou pegar para vender, mas ninguém pensa na parte administrativa, que é a questão de você, das suas finanças, se você tem dinheiro para poder colocar aquela empresa para rodar. Não pensa pensa no nome. Eu vou colocar um nome ali, bonito, porque eu quero que chame atenção, eu quero que seja único. Se é um negócio local, vai pensar na loja, eu quero a cor assim, já vai pensar no espaço. Eu quero o espaço assim, né? Então, as pessoas, por último, vão pensar no CNPJ. Só se elas vão ter que... Tem que ter uma consultoria muito justa ali, uma pessoa muito já... A não ser o produto ou serviço necessite de ela ter um CNPJ. Aí sim, ela vai falar assim, não, vou ter que abrir, porque eu vou ter que abrir. Ou seja, até onde as plataformas ou situações, aonde permite ela iniciar com o CPF, ela vai colocando o CPF. Vai na hora que ali. dá uma esbarrada... Ela vai falar assim, eu vou procurar o CNPJ, né? Mas o que vai pensar mesmo é vai pensar no nome, tipo, no serviço que vai vender e no nome. Que nome bonito, porque eu pensaria no nome, né? Fala assim, não, eu quero colocar um nome que se destaque, que quando a pessoa lembrar, fala assim, um exemplo, fala de impressão 3D, vai lembrar do meu nome. Patos 3D. Não Pronto, esqueça, Patos 3D, não se Patos esqueça. 3D. Né? E é isso assim. Bacana. E na identidade visual, tipo, na cor, tipo, eu pensaria, né? Já começa a pensar. É claro, cada um tem a sua familiaridade. Sim. Mas, de fato, eu acredito que o CNPJ é uma das coisas que eu acredito que as pessoas acabam procrastinando, muitos, principalmente quem está começando mesmo inicialmente, né? Revendendo alguma coisa. E o registro de marca nem se fala. Sim. E para você ir de casa, o que você faria, né? Se você fosse abrir uma empresa? Coloca aí nos comentários, sem mimimi, tá? E não vai mentir, não. Qual que é o processo? Qual é o processo que você faria, né? Então, e qual que é o grande perigo e o problema disso, tá? Primeiro, em breve a gente vai conseguir trazer um convidado aqui para a gente poder falar mais um pouco da questão financeira, né? Então, a gente aborda, né, com tranquilidade aqui o que a gente domina. O que a gente não domina, a gente traz outras pessoas. Mas o governo está cada vez mais em cima, precisa de dinheiro, ele quer aumentar a arrecadação de todas as formas. Teve toda a questão lá de taxar o Pix. Sim. Né? Taxa, não taxa... falaram que não vai taxar. Você acredita? Coloca aí nos comentários se você acredita, entendeu? Eles estão de olho há muito tempo. Entendeu? Eles estão de olho há muito tempo. Não tem para onde fugir. E se você não sabe, é interessante o quê? Você vai pagar muito mais imposto como pessoa física do que como PJ, entendeu? Uhum. Então você pega lá, por exemplo, você pegou um produto para ser afiliado, para vender na Hotmart, para vender na Indus, na Kify, seja onde for. Gabriel, todo mês eu vou lá com 500 mil reais, vou na 25 de março, compro um produto e saio vendendo e tudo mais. Ou seja, tá entrando e tá saindo dinheiro da sua conta. O governo não quer saber, ele quer saber da parte dele, ele quer saber que existe uma regra, se você atingir tal valor, ou seja, independente, você vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. E ele não está preocupado se você vendeu ou se não vendeu, ele só quer saber o seguinte, você passou do faturamento? Pessoa física, eu quero aí meus 24%, 26%.
Entendeu? Agora, se você é pessoa jurídica, você vai pagar 6%, 7%, dependendo do produto. Mas olha a diferença. Imagine você pagar 24%, é uma coisa. Você pagar 6%, 7%, é outra. Geralmente, tá? Dentro do mercado, ainda mais para quem está iniciando, vai iniciar com produtos baixos, né, Priscila? Sim. É a sua margem de lucro que você está dando para o governo. Entendeu? Você está falando aí de 10%, 15%, 20%, praticamente é quase sua margem de lucro que você está dando para o governo, tá? Então, são aspecto importante. E quando você vem para a questão da sua marca, né, a sua identidade visual e tudo mais, que aí começa a situação. Por quê? E por que a gente falou um pouquinho mais aqui da questão do CNPJ? Porque de uma forma ou outra está atrelado. Você vai abrir uma empresa hoje, você vai gastar em torno mais ou menos aí de R$800, né? Se não for MEI, tá? Se for MEI, tranquilo. Então, você pode iniciar lá pelo MEI, que é o ideal. E para isso que o governo criou o MEI, que é para que você não fique. Se você é uma pessoa física, o governo ele entende você de duas formas. Ou você é desempregado, ou você é CLT. Não tem outra opção, entendeu? Tem a questão autônomo também, né? Mas ele não leva Mas você vai pagar o imposto, pagar o imposto como pessoa física da mesma forma. Da mesma forma. Entendeu? Então, você vai para o MEI, que aí você já é. Qual que é uma das... Tem várias vantagens do MEI, né? E o interessante é o quê? Que se você abre o MEI hoje, você tem um custo baixo, amanhã ou depois você vai migrar a sua empresa, você vai migrar, só que a abertura da sua empresa, ela permanece de quando você abriu. Sim. Que é uma grande vantagem, porque você vai ter um CNPJ já antigo, que isso, se você tiver suas finanças bem controladas, você vai ter uma aprovação de crédito mais fácil, você vai conseguir ter uma visibilidade melhor dentro do mercado, porque, poxa, a empresa já tem aberta 2, 3, 4 anos. Isso. É diferente você fazer uma negociação com quem abriu a empresa ontem. Você concorda? Então, por exemplo, a pessoa acabou de abrir a empresa, você não sabe se a pessoa abriu ali para dar um golpe e sair fora. Sim. Você não sabe se ela se provou ser capaz de montar um negócio. A maioria das empresas acaba fechando dentro dos seus primeiros 2, 5 anos de vida, a maioria das empresas fecha. É só você fazer uma pesquisa, né? Então, essa é uma das vantagens. Porém, quando você vai abrir a sua empresa, o contador ele vai pedir alguns nomes para você. Tá? Que é para deixar na sua razão social. Então, hoje eu tenho uma agência Patos, eu iniciei ela como MEI. Então, como eu iniciei ela como MEI, era o meu nome completo e no final tinha o meu CPF. Então, toda vez que você passa, você já dá lá o seu nome e o seu CPF. Uma parte do seu CPF. É todo que fica no cartão CNPJ. Fica tudo. Abriu uma outra resolução que eles estavam vendo para poder conseguir tirar isso. Eu não sei se conseguiu aprovar para você poder conseguir tirar ou tirar parte dos números, né? Mas é isso. Mas se você abrir ali uma outra empresa, um ME, que você vai se enquadrar no Simples Nacional e tudo mais, ele vai te pedir lá que você vai ter o seu nome da razão social e você tem um nome fantasia que você pode escolher. Geralmente o contador vai te pedir uns 2, 3 nomes. Por quê? Você entende que a Priscila falou, olha, eu vou escolher um nome legal. Só que um nome legal que geralmente soa bonito, né, fácil de guardar, alguém talvez já pensou igual a você. Entende? Sim. Então, ou seja, provavelmente já tem uma outra empresa. Quer ver um exemplo fácil? Geralmente, quando a pessoa acaba começando, eu acho que muita gente já está sacando e começando com a ideia da audiência. Ela vai lá e cria um Instagram. Você já vê a dificuldade que é você achar um nome no Instagram livre no Instagram para você. Putz, já tem. Aí você começa. Sim. Não sei o que lá. @ já tem. Não sei o que lá, ponto, aí alguma coisa, entendeu? Aí você vai registrando. Ó, chega de mimimi. Quando a gente estava procurando o Chega de Mimimi, já tinha Chega de Mimimi no Instagram. Se você colocar só Chega de Mimimi, você não vai achar. Você vai achar a gente porque o algoritmo vai puxar. Mas o nosso é chegademimimi.oficial. Por quê? Quando estava fazendo a pesquisa, o que eu fiz? Eu fui olhar no Instagram, eu fui olhar no Facebook, eu fui olhar no LinkedIn, eu olhei em vários lugares, inclusive, é claro, no INPE, que é o que nós vamos falar já já. E aí, eu vi que tinha pessoas usando o perfil no Instagram, tá? Mas não tinha registro no INPE dessa marca. Então, logo inicialmente, eu não consegui. Eu falei no Instagram, eu vou já colocar logo oficial que não tem, né? Então, eu sou oficial. Então, eu fui lá e lancei, chega de mim, .oficial. Agora eu vou dar entrada no registro para, de fato, ser oficial. Depois que sair o registro, aí eu decido se eu vou e faço a solicitação para essas pessoas
pararem de usar ou não. Já que a marca é minha, eu vou ter essa autoridade. É claro que tem algumas regrinhas aí, tá? Enfim, esse é o processo. Então, essa preocupação, porque você vai gastar lá 800, 1.200, depende da cidade, estado onde você está, para abrir uma empresa. Pensou no nome, o contador vai verificar na junta comercial, porque também não pode ter duas razões sociais iguais, certo? Então, aí ele foi lá, você achou um nome bacana, não tem, o contador registrou, você gastou lá R$1.200 para poder abrir a sua empresa, tudo certinho, e você começa a trabalhar. De repente você descobre que tem uma empresa que na junta comercial ela é um nome diferente, tá? Mas ela registrou como nome fantasia exatamente o nome que você escolheu. E ela registrou a marca dela. Olha só, surpresa, né? Você vai ter que trocar o seu nome. Isso vai acontecer o quê? Dependendo do grau que você está, você vai ter que trocar a fachada da sua empresa, você vai ter que trocar o uniforme da sua empresa. Talvez se tivesse aqui, a gente ia ter que... Ó, a gente mandou fazer as canecas, a gente ia ter que jogar essa caneca fora, montar outra caneca, aqui, ó, entendeu? E resultado, você vai ter que pagar praticamente o mesmo valor de uma abertura de uma nova empresa, porque você vai ter que tirar o nome fantasia do seu cartão CNPJ, de sua razão social. Olha só que prejuízo, né? Então, por onde iniciar, né? Então, é claro, você inicia quando você vai montar um negócio pela sua habilidade, pelo seu conhecimento, aquilo que você identifica, aquilo que você consegue resolver, certo? Então, você tem uma empresa de serviço, você consegue resolver um problema, então, nessa área, provavelmente que você vai estar. Ah, não, mas eu vou estudar para isso. Então, legal, você vai estudar, se você não tem conhecimento, ah, não, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenho habilidade para gestão. Eu vou contratar o profissional, né? Você pode, por exemplo, abrir uma editora de vídeos, entendeu? Uma empresa que faz edição de vídeo e você mesmo não editar nenhum vídeo. Tem um monte de empresário que abre empresa e eles não fazem, não executam. Eles são empresários, são investidores, entendeu? Mas alguém vai ter que fazer, então você tem que escolher um nicho para isso. E então você vai iniciar por essa parte. Automaticamente, em paralelo, é você fazer o quê? É você fazer a pesquisa do nome dessa marca, tanto na junta comercial, junto com o contador, tá? E eu aconselho você procurar um profissional que já tem habilidade dentro do processo de registro de marca, tá? Geralmente um advogado, ou um procurador, ou uma pessoa que tem ali as credenciais e o conhecimento para poder te ajudar dentro desse processo. Então você vai trabalhando junto com o contador, tá? E esse profissional de um registro de marca fazendo as buscas. O contador, puxa, eu vi aqui na junta comercial, pô, não tem, tá livre, tá? Mas, cara, deixa eu dar uma olhada lá agora no INPE. Puxa, no INPE tem, vai ter que trocar na junta, entendeu? Às vezes lá no INPE não tá, então você vai fazendo essa questão. E dentro do INPE, o que nós temos? Dentro do INPE nós temos 3 formas de registro, tá? Nós temos o registro nominativo, ok? O que é o registro nominativo? É quando você só registra o nome, tá? Que ficaria um pouco mais dinâmico, mas a gente vai fazer igual da outra vez aqui do Google, tá? Então a gente vai explodir um pouco sua cabeça aí, a gente vai colocar algumas coisinhas na sua cabeça aí para você abrir o olho, tá? Vamos dar informação, é um mercado que de fato tem pouca informação e se tem a gente vai ajudar nisso. Sim. E vamos entrar de uma forma mais detalhada em algumas lives, tá? A gente vai agendar e nós vamos fazer uma semana do registro de marca. Então, nessa semana do registro de marca, inclusive se você entrar lá no Instagram do chegademimi.oficial, se você for ver nas primeiras publicações, tem lá a primeira semana do registro de marca. Então já tem conteúdo lá para você acessar. Sim. Então nós vamos dar continuidade, vamos fazer a segunda semana do registro de marca com mais detalhe, tá? Então hoje a gente vai preparar uns cortes, alguns materiais, fazer alguma orientação para poder alertar você e ver o quanto que isso é importante, tá? Então, voltando, você tem um registro da parte nominativa, que é o seu nome, tá? Você tem a parte figurativa e você tem um registro misto, que é quando você registra o seu nome junto com a parte figurativa, tá? Com esse elemento, então, faz um registro misto. Para dar um exemplo aqui, que eu acho que na maioria da cabeça de vocês vai ser fácil entender. A maioria conhece a Nike, né? Marca Nike, acho que a maioria conhece. Como que é a Nike? A Nike, o símbolo dela é aquele selinho meio que de verificado, né? Sim, sim, aquele... Como se fosse ele não é bem... É um checkzinho, né? Que ele tem uma voltinha, ele tem uma voltinha, né?
Ele podia, talvez, será que ele podia tentar bloquear? Não, o pessoal acabou pegando, né, essa parte de verificado, né, e colocou, Sim, né, muito, sim. né, então, mas ele tem a voltinha dele lá, e ele tem a Nike. Então, às vezes, a Nike usa nas camisetas, nos tênis, o quê? Somente o símbolo. Às vezes, ele vai colocar somente o nome Nike, ou ele coloca os dois. O nome Nike em cima e o símbolo embaixo, certo? Então, se você for procurar no INPE, você vai ver que a Nike tem registrado só a parte nominativa, Nike, é por isso que ela usa. Ela tem um registro só da parte figurativa, é por isso que ela usa aquele símbolo, tá? Aquela voltinha. E ela tem um registro da marca mista, tá? Porque ela registrou os dois juntos. Então, logo, ela já fez 3 registros. Então, só para você entender, o INPE tem uma questão de classe, né? Então, alguma estrutura. Então, inicialmente, é isso, tá? Vai iniciar um negócio? Recapitulando aqui. Pensa no nome legal, pensa na cor da parede, pensa lá na mesa do escritório que você vai arrumar, nome, faz né? tudo, mas pensa no nome, pensa no CNPJ, inicia pelo MEI, que o custo é baixo e você vai se livrar de algumas questões do governo, tá? E lembre que você vai ter isso, um registro nominativo, figurativo e misto. Gabriel, sou obrigado a fazer os 3? Não, você é obrigado a fazer a forma que você expõe a sua marca ao público. Tá? Então, por exemplo, chega de mimimi. É que a forma que nós criamos a logo, ela já traz... são letras, mas ela criou um símbolo. Né? Você vê que ela criou um símbolo. Mas eu posso criar, ela está registrada como mista, mas a gente vai fazer outras classes, eu posso deixar só nominativo. Tá? Então, é o ideal que você registre as 3 formas, que você pode utilizar ela de qualquer forma e te dá uma proteção maior. Tá? Mas você precisa dar prioridade na classe que você vai utilizar e da forma que você vai expor isso para a mídia, certo? Acho que deu uma introdução boa aqui, né? Nossa, uma introdução muito boa, mas muito importante, porque são coisas que ninguém diz aí pra você. Simplesmente pega e fala assim, vira empreendedor aí e te joga no mundo, e aí no meio do percurso você percebe que você caiu no conto do vigário, você caiu na armadilha assim muito grande, né? E é muito importante isso que o Gabriel tá falando, de você pegar e pesquisar em outros lugares o nome que você já escolheu. Porque às vezes outra pessoa já escolheu esse nome, para você não ter também depois dificuldades que nem mudar no cartão de CNPJ. Porque imagine a briga. Tudo. Eu vou até pedir pro Michel já preparar os patrocinadores, Michel, que aí depois a gente já entra nos quadros, tá? Sim. Porque qual que seria a questão? Imagina que se eu já tivesse escolhido, registrado, Chega de Mimi, eu falei, agora eu vou criar meu Instagram, né? Vou pra mídia. Aí já tivesse, Chega de Mimi, ponto não sei o que lá, ponto oficial, underline não sei o que lá. Ou seja, eu ia ter que tentar achar uma variação muito diferente do que realmente é a minha marca. E isso ia prejudicar, certo? E até que corra o processo, que a gente vai falar sobre isso, você não vai conseguir mandar uma mensagem para uma pessoa e falar, ó, tira aí que eu tô com essa marca que eu vou usar. Você vai arrumar uma briga, né? Então, no Instagram, a gente viu até hoje, né? Sim. Tem algumas pessoas, se você jogar lá Chega de Mimi, você vai encontrar, mas não tem nada com nada, nada interfere. Não é um Instagram que possa... Não faz sentido nenhum. Diferença. Até porque tem algumas regras. Agora, no YouTube... Tá? No YouTube, quando a gente começou a subir os vídeos, que a gente faz aqui a publicação, né, o ao vivo aqui na Nova Alto Tietê, e depois a gente transfere para o nosso canal também. E eu fui jogar e tinha um canal chamado Chega de Mimimi. Né? Eu falei, e ele estava primeiro que a gente, porque ele é mais antigo. Sim. Eu falei, não, isso vai me atrapalhar. Aí fui, vasculhei, tentei achar o contato, consegui achar um e-mail, mandei um e-mail para a pessoa, e me apresentei, né? Falei assim, Gabriel, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vi que você tem um canal chamado Chega de Mimimi. Eu tô mandando o link do meu aqui. Você vai ver que ele é novo. Eu acabei de criar esse canal, tá? Porém, essa marca ela já está registrada há algum tempo. Ela já foi aprovada pelo INPE. Então, por isso que agora que a gente está divulgando tudo, eu estava aguardando ali o processo, né? E tinha outras questões. Então, eu precisava que você tirasse. Porque isso vai atrapalhar. Quando as pessoas forem buscar a minha marca, elas vão encontrar o seu canal e, pô, isso não vai ser legal. Só que eu só mandei mensagem, não mandei documento nenhum. Aí ela foi um pouquinho meia grossa ali, mas ela falou, se você mandar os documentos pra mim, aí eu tiro. Eu falei, sem problema, né? Aí eu fui lá, mandei o certificado do INPE, mandei toda a documentação,
ela nem respondeu mais nada, entendeu? Mas aí uma semana depois eu já busquei, não tá mais lá. Inclusive fiz uma busca com a Priscila hoje, né? Mostrei lá. Não tava mais Na hora que você coloca lá Chega de Mimimi, você vai ver que o nosso é o topo do YouTube. Sim. Depois vai aparecer o Bolsonaro Mito, porque eles ranquearam muito bem lá. Não é um canal, mas é o título, né? O título, aí tem lá Chega de Mimimi, Mito, né? Isso. É um vídeo do Bolsonaro que, cara, alavancou bastante. E do Nando Moura, lá que ele falou assim, chega de mimimi. Que ele também. colocou, Os três que tá puxou. ali. Mas em canal só tem o nosso e ele sobe lá em primeiro. Então pra você ver, eu utilizei o meu dever. Você tem que entender, ninguém vai pagar um registro de marca, ninguém vai investir um dinheiro e depois ver aí as outras pessoas usando a marca dela e não vai fazer o direito. Não faz sentido. Sim. Entendeu? Então, é claro, se alguém tentar usar o nosso nome de uma marca que a gente acredita que vai influenciar nas pesquisas ou em qualquer outra coisa em relação à nossa marca, confundir o nosso público, de fato, a gente vai entrar com um processo e a gente vai tirar, tá? Então vamos para nossos patrocinadores, que aí a gente vai fazer um bate-bola rapidinho aqui para a gente entrar em alguns pontos importantes. Bom, JFS Seguros, tá? Inclusive o Jefferson, né? Ele foi um dos nossos clientes, a marca dele está, graças a Deus, registrada. E o Jefferson, esse processo, Priscila, a gente teve um problema. Nós demos entrada, inclusive tem que colocar o Rzinho, tem que mudar a logo dele ali, tem que colocar o Rzinho, que graças a Deus já tá tudo ok. Então nós tivemos ali uma oposição dentro dos primeiros 60 dias, né? Mas, era JFS também, sim, entendeu? Só que era outro segmento, outra coisa. A gente entrou com uma defesa, tá? Juntamente com o INPE, ganhamos, né? Graças a Deus aí ganhamos, então o INPE não aceitou lá a oposição, ganhamos, o INPE deu continuidade no processo, graças a Deus foi aprovado, a marca está registrada aí com sucesso, tá? Então você que está precisando aí cuidar da sua saúde, né? Ou seja, Gabriel, não tô doente. Não adianta você esperar para ficar doente para cuidar da sua saúde, né? É melhor você prevenir essa doença, né? Então, você sabe que a questão, às vezes, do câncer e outras doenças, por mais que sejam doenças fortes e pesadas, existem estudos e provas médicas que, se tivesse sido descoberto antes, logo no início da causa, né? Então teria muito mais chance de ter uma solução ali para esse problema de saúde, tá? Então é importante você ter aí os seus cuidados, né? Não vai esperar ficar doente para você tentar conseguir um convênio, até porque se é inicial tem algumas carências aí, né, dentro de um prazo. Então, quanto antes, melhor. Cuide da sua saúde, plano empresarial, plano individual, plano familiar, tá? Com as principais operadoras, você consegue tanto contratar um novo plano, você pode tentar uma redução ou tentar melhorar o plano que você já tem existente, tá? Orçamento 100% gratuito, é só entrar em contato aí com o número 11 2497 4415 e falar com o Jefferson, tá? Ou acessar o site www.jfsseguros.com.br. Bom, vamos falar do chat ideal, tá? Pensando aí em acelerar o seu atendimento, tá? Você que tem um trabalho aí, um departamento de saque, que você faz o autoatendimento, dando suporte para os seus clientes, ou você que tem aí uma venda ativa, né? Você tem um negócio que tem uma venda ativa, precisa estar entrando em contato aí com seus clientes, você que já não aguenta mais levar bloqueio do WhatsApp, ter número bloqueado, perder mensagem, saiba que o chat ideal, ele mantém um backup, tá? Com todas as suas conversas. Então, mesmo que o seu número seja bloqueado, que já é um transtorno, né? Mas o principal, digamos assim, né? Que seria ali o conteúdo das mensagens, os números que te mandaram as mensagens, você vai ter um backup salvo, tá? E além da parte do chat, tem todos os outros serviços, então é ideal para você, tá fazendo o seu atendimento dos seus clientes de saque ou, se não, seu processo de venda ativa. Para mais informação, www.chatideal.com.br. E vamos falar da nossa comunidade Chega de Mimimi, aonde também lá dentro da comunidade você pode aprender o registro de marca, né? O Gabriel tá dando uma aula incrível lá para você se aprofundar sobre isso.
E não só isso, para você estruturar a sua empresa no digital, né? Tanto no digital, no presencial, aonde você estiver, né? Se você tiver uma estrutura de como abrir sua empresa, você vai conseguir escalar seu negócio aí no digital, sem estresse, sem mimimi. Né? Então, lá vai ter não só a questão do registro de marca, mas também tem como você fazer seu site, como você editar vídeo, como você editar as imagens no Canva, subir os anúncios. E não só isso, temos uma comunidade no Telegram, onde a gente mostra ali a vida como ela é, né? O dia a dia, a gente fala como que é os nossos processos do dia a dia, tanto que lá tem alguns vídeos de como uma conta lá foi suspensa no Google Ads. Então, eu mostrei de quando a conta foi suspensa, de como que eu consegui retornar aquela conta. E não só isso, tem várias outras questões lá, 9 públicos e tudo mais. Então, você não pode perder de estar nessa comunidade. Então, para mais informações, ligue lá para o 11 968 30 32 36 para você entrar na nossa comunidade. Chega de mim e bora fazer esse projeto acontecer, sem perder tempo. É isso aí. Bom, impressão 3D, né? Patos 3D. Você pensa, a gente imprime, né? Pelo menos tentamos ali, né? Estamos ajustando ali as coisas aqui. Tá ficando maravilhoso essa questão de imprimir. Imagine, você pegar uma peça, aquilo que você desenhou, então aquilo que você planejou para sua empresa, e você simplesmente colocar ela, projetar, imprimir, ela projetar. Independente, tipo trazer ela para o mundo real. Trazer ela para o mundo real. Imagine você presentear alguém com uma frase incrível, né? Imprimido com aquilo que você imaginou. Né? Então, aquilo que você imaginou. Imagine você presentear com escrito, assim, com uma frase, com alguma coisa. Eternizar um momento nessa peça. Então, assim, esse é o projeto 3D, onde a gente faz isso acontecer. Se você quiser, entra lá no site, né? Para você entrar lá no site, a gente está reformulando o site lá, né? Mas tem o nosso TikTok, tem o nosso Instagram ali, que é o @patos3D, para você ver como que é as peças do dia a dia ali fazendo. Eu particularmente amo assistir os vídeos, porque para mim parece aqueles vídeos satisfatórios, sabe? Que eu fico vendo a impressão fazendo assim. Então, assim, entra lá nas redes sociais ali para poder ver, né? É isso aí. Deixa eu pedir pro Michel cortar aqui para mim. Corta para mim, produção, por favor. Eu esqueci de trazer o coração. É verdade, e eu vou colocar, cada programa, eu vou tentar trazer uma peça diferente aqui, já para poder fazer a propaganda direito. Mas eu vou fazer aqui, ó, já da Nova Alto Tietê, né? Esse é o xodó que não sai daqui mais. O Dr. Devanildo já deixou aqui, ó, bonitinho, maravilhoso. Então, se você tem uma empresa, se você tem uma escola, vai ter algum evento, tá? Você precisa fazer um troféuzinho para poder dar de premiação aí para os vencedores, jiu-jitsu, artes marciais, qualquer negócio que for, só acessar lá o Instagram ou TikTok, @patos3D, mandar uma mensagem para nós no direct, tá? Que vai ser um prazer atender você, né? E construir aí o seu troféu, o seu brinde, algo personalizado. Vai ter um coração material que a gente já tá pensando aqui no Dia das Mães, Dia dos Namorados, que a gente vai fazer um mix aqui, que vai ter presente maravilhoso para isso. Bom, pedi pro Michel subir a vinheta, Michel, de poucas palavras, e agora vai ser em poucas palavras mesmo, hein? É verdade, temos poucas palavras. Em poucas palavras, venha falar, sem mimimi queremos escutar, trazendo vibes, vem se expressar. Certo, então assim, já vamos começar com o nosso em poucas palavras aqui e já vou perguntando aqui, Gabriel, né? Porque geralmente as pessoas colocam lá o seu @ no Instagram, já sabe que fala assim, não, vou colocar ali porque eu quero segurar minha marca. E às vezes a pessoa não está registrado, né? Mas eu gostaria de saber, assim, quero registrar minha marca, mas eu quero saber quanto tempo dura esse registro de marca. Quanto tempo é válido? É válido esse registro. Bom, o registro de marca, após que você tenha a concessão dele, ele é válido durante 10 anos em todo o território nacional. Tá? Então o território nacional está protegido. Abriu o processo da sua marca, eu ia falar até a página 2, né? Até a página 2. Tem alguns pontos, tá? Tem alguns pontos principais. Mas, de fato, sim. Se você tem, e eu vou falar o porquê.
Rapidinho, mas respondendo aqui para não fugir. Quanto tempo dura? 10 anos. Registrou sua marca, o INPE aprovou, você recebeu o certificado, 10 anos você tem ali a sua marca registrada. Porém, nem tudo é flores. Existem falhas em alguns processos e em alguma situação. Mas geralmente acontece isso quando as pessoas querem ser meia malandrinha, né? E aí você sabe, né? O que você planta, você colhe, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Provavelmente você conhece a marca Johnnie Walker, né? Conhece, Johnnie Priscila? Walker, conheço. Talvez se você não conhece, a Johnnie Walker é uma empresa do exterior, né, americana, que fabrica uísque, né, bebidas ali, destilado. E a logo da Johnnie Walker, e você consegue ver lá no nosso Instagram, tá? chegademimi.oficial, esse conteúdo tá lá. Ela, claro, registrou sua marca, registrou seu produto, e faz parte da sua logo um homem de smoke eterno, não sei, todo bonito e tal. Eu não chamo nem aquilo de bengala, porque Né, que não, é muito chique o negócio, chique. né? Que negócio pra poder apoiar, sim. tal. Tem lá, Johnnie Walker, né? Então, bonitão lá. E aí, o brasileiro não tem igual, né, gente? Aí teve um pessoal lá que tiveram uma ideia brilhante, lá em Minas Gerais, manda um abraço pra eles aí, porque, né, conseguiram aí superar algumas coisas. Eles tiveram uma ideia de abrir uma empresa de cachaça. Cachaçaria, né? Fala? Cachaçaria. Cachaçaria. Uma empresa de cachaça. E eles resolveram dar qual nome para essa empresa de cachaça? O João Andante. Tá? E colocou o quê? O João Andante é um mineiro com chapéu de paia, com as calças meio assim, uma vara de pau nas costas e meio que um saco na ponta, tá? Esse aí é o João Andante. E foi embora. O INPE aceitou o registro. Tranquilo. Passou. Olha que impressionante. Passou. Legal. João Andante, cachaçaria, vendendo, legal, bacana. Só que o pessoal, eu não sei, o uísque acho que ganhou muito nome aqui no Brasil, né? Sim, o Brasil tem consumido muito uísque nos últimos tempos, né? Então isso fez com que Johnnie Walker olhasse, acho que um pouco mais pro Brasil e olhou, olha, esse João Andante tá muito parecido com a gente, não tá não? Só tirou o terno do cara, botou uma roupinha, colocou um negócio. Se você for pegar a tradução, o João Andante é a tradução do inglês para Johnnie Walker, entendeu? Então o que eles fizeram? Eles entraram com uma liminar contra o INPE, tá? Então foi para um processo judicial e resultado, mesmo com a aprovação do INPE, tá? Johnnie Walker conseguiu ganhar. Então a empresa teve que tirar as garrafas que estavam com os rótulos daquele formato, tá? E mudaram pouca coisa. Ficou o andante só. Brigaram, foi uma briga-luta ali. Mas mesmo assim tiveram que tirar. Imagina o prejuízo, ó. Se onde tivesse logo, onde tivesse rótulo, teve que tirar e ainda pagou uma multa, tá? Se eu não me engano, dá uma olhada no Instagram, acho que 50 mil reais, 40, alguma coisa assim. Ainda pagou a indenização. Teve que trocar tudo. Aí você imagina que a gente falou. Troca nome na junta comercial, troca lá a razão social. Aí tem que retirar todo o produto do mercado, tira todo o produto do mercado, faz nova logo. Se tem fachada, tira a fachada, você entendeu? Então, tem uniforme, olha o prejuízo que ficou, você entendeu? Você acha que talvez a pessoa que teve a ideia não se ligou nisso? Não sei, pode ter sido uma inocência, mas acabou pagando caro, tá? Então, registro de marca vale por 10 anos, mas mesmo que você tenha ali o registro, toma cuidado, tá? Porque existe falha do INPE. Eu não sei se eles tentaram processar o INPE, talvez eu tentaria, né? Porque ele não é o órgão responsável? Sim. Deveriam ter alguma situação, né? Porque tem um acordo que tem uma pesquisa mundial, tá? Então faz parte, mas é só para dar um alerta. Aqui é sem mimimi e a gente fala a verdade, a gente não engana não. Porque tem muita gente que bate na mesa e garante muita coisa, aí lá na ponta tem problema, aí eu quero ver quem que assume a responsabilidade, né? É verdade, é uma responsabilidade muito grande com essa questão de marca, porque isso é o seu patrimônio ali, né? Tá envolvido, tá tudo envolvido. Tá, ali, deixa né? Não, você vai me ajudar então. Que a Priscila tá me ajudando, Priscila tá pesquisando, tá aprendendo. Aqui também, é né? uma escola, tá todo mundo lá, Sim, né? sim. Então, bom, Pedro, que você já viu, acredito que você consegue responder aqui e tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Sim. Eu falei de quanto tempo dura o processo, o seu certificado e a liberação de uso da marca, Sim. né? Que são 10 anos. Mas quanto que dura o período para poder registrar essa marca, desde quando a gente entra com o processo até que o INPE entrega o certificado? Então, o período, mais ou menos, até esse processo é de 1 ano a 1 ano e meio,
né? Então, 1 ano a 1 ano e meio aí vai ser esse percurso aí de fazer toda a tramitação para poder você receber o certificado aí de registro da sua marca, né? Porque tem os primeiros, se eu não me engano, 90 dias, né? Não, primeiros 60 dias. Não, 40 dias, na verdade. Tem depois os 60 dias e depois até o final. Né? Então, tem esses processos, assim, justamente para poder identificar se tem outra marca no mercado e tudo mais. Então, tem todo esse processo, né? Então, é de 1 ano a 1 ano e meio. É isso aí. Rapidinho assim. Parabéns. Se você quiser mais, acompanha a gente que a gente vai fazer a segunda semana do registro de marca. Então, lá a gente dá os detalhes. Mas saiba você que vai dar entrada no processo, demora mesmo, tá? Sim. Você tem uma ideia, patente é 10 anos. Agora, olha que coisa maluca, gente. Agora imagina você... Gabriel, eu posso usar... É uma boa pergunta essa, saiu da minha cabeça, que as pessoas fazem. Sim. Então, Gabriel, eu tô montando um negócio, eu só vou poder divulgar minha marca depois que eu registro? Não, imagina, você vai levar 1 ano, dependendo do produto que você tá fazendo, ninguém nem quer mais depois que saiu o registro, entendeu? É verdade. Jeitinho brasileiro, mas correndo do lado certo, entendeu? Faz a busca, não tem, dá entrada no processo e bora vender, gente. Abre o seu negócio e vambora. Porque a partir do momento que você deu uma entrada, teoricamente a prioridade é sua. Então dá entrada no seu processo e deixa tramitar o processo. Porque se acontecer alguma coisa, você pelo menos já tem um documento, você já tem a empresa funcionando e você já prova que você já deu entrada no processo, tá? É muito diferente do que você não fazer nada. Sim. Então agora... Vai continuar no mesmo quadro? Porque o nosso horário pode aqui, mais uma, pode Vamos mais uma, dá. então. Então, assim, já que a gente tá falando sobre tempo, porque geralmente as pessoas falam assim, é muito tempo e tudo mais, mas eu gostaria de saber também quanto custa, assim, registrar uma marca no Brasil, porque eu tenho certeza que todo mundo tá perguntando, quanto custa isso daí? Essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Você faz tudo lá, tem uma apresentação linda pra explicar, pra tirar dúvida da pessoa, mas quanto é que custa? Quanto que custa isso daí? Porque você já me falou pra que serve, você já me falou o tempo, eu quero saber quanto que é. E muitas pessoas não registram a marca, e eu falo por conta das campanhas, os leads, as clientes que a gente já atendeu, porque é muito caro. Não, registrar a marca é muito caro e tudo mais. E eu vou falar pra você, isso tá caindo por terra. E não é porque o INPE baixou o preço, o volume ou não. É porque depende, tá? Existe uma tabela de valor? Existe. Mas do que depende? Lembra que eu dei o exemplo da Nike? Que ela fez um registro figurativo, um registro misto e um registro nominativo? Então, ou seja, você paga no INPE para cada processo de registro. Então, se fez 3 classes, a gente chama de classe, se fez 3 classes com 3 formatos, você vai pagar os 3. Sim. Então, aí começa a encarecer, tá? Mas vamos lá. Tem empresas que recebem desconto. Por exemplo, se você pode registrar uma marca como pessoa física, tá? Tem umas regrinhas lá, mas é permitido, só tem que se atentar a algumas coisas. Paga mais barato, como MEI, como pequenas empresas, ME, empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, tá? Então tem uma listinha de empresas, ok? Que você paga com desconto. Ou seja, para você dar entrada no processo de registro, eu vou falar uma forma, tem 2. Eu vou falar uma e vou deixar você curioso para acompanhar a gente, tá? Uma das formas é você fazer o registro com as categorias pré-aprovadas pelo INPE, tá? Que é o quê? Vou registrar uma hamburgueria. Então, você vai lá, escolhe o seu nome e você vai pegar lá a hamburgueria, tá? E vai colocar as especificações. Lanche com pão, hambúrguer, não sei o que lá e não sei o que lá. Então, o INPE já deixa tudo pré-determinado. Então, porque tem uma classe, uma categoria e você tem que obedecer aquilo, ok? Então, você vai e escolhe, ok? Então, esse é o formato. Você paga hoje, tá? Até então não mudou, hoje é dia... 28, né? 28. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2025, tá? Então, até então, esse momento, se você ver depois, eu já não sei. Mas até hoje, você vai pagar R$ 142 para dar entrada no processo. Gabriel, só isso? Só isso. R$ 142 você dá entrada no processo, tá? Quando finalizar o seu processo, depois de 1 ano e meio, 1 ano, né? Pode demorar um pouquinho mais. Aí você paga uma nova taxa para a conclusão do seu processo e emissão do certificado. Ok? Aí você vai pagar mais uma taxa de R$ 298, certo? Agora, se você for indústria, aí vai aumentar a categoria.
aí aumenta o valor, tá? O que é lá 100 e pouco já vai para 300, quase 400 reais, tá? Então aí, e no final também aumenta. Acompanha a gente que a gente vai trazer a tabela tudo bonitinha. O que deixa um pouco mais caro, Priscila, que o pessoal assusta, é o valor dos honorários, né? Ou seja, Sim. do serviço de quem executa, ok? Então, com registro de marca em si, uma classe você paga, se eu tiver o desconto, 142 para iniciar, 298 para finalizar, tá? Porém, a maioria das pessoas que fazem são advogados. Advogados têm algumas regras da OAB, não pode ficar fazendo serviço por menos de um salário mínimo, tá? Então hoje, provavelmente se você for procurar um advogado para poder executar esse serviço, ele vai te cobrar no mínimo um salário mínimo, tá? 1.500 e alguma coisa, Sim. né? Que for o salário mínimo. Por classe, tá? Então, imagina lá a Nike registrou 3, então você vai pagar aquelas 3 taxas e aí você vai pagar mais 3. A pessoa pode dar um desconto, mas aí dificilmente você registraria uma empresa com 3 classes pagando menos de 3 mil reais hoje em dia. Entendeu? Aí vem empresas que você possam confiar, pessoas que vão saber e fazer o seu processo da forma correta, tá? Então, por isso que o valor fica um pouco mais alto. Sim. Vai o valor que entra, tá? Do serviço que a pessoa presta, ok? E como nós vamos entrar na segunda semana do registro de marca, acompanha que nós vamos fazer um valor especial nessa semana aí, da segunda semana do registro de marca, tá? Pra Você quem vai acompanha pagar a bem semana, menos do que isso. Isso, para quem tiver aí na primeira semana, na segunda semana aí, vai pagar um valor menor. Vocês vão gostar, viu? Aí, Então- aí é naquele tempo ali que vocês vão conseguir fazer o seu registro de marca. Já se prepara. Guarda o dinheiro aí para aquele momento. Tá? Vamos mudar o quadro agora para a Vamos gente pro poder... mitos e verdades aí, produção. Bom, vamos lá. Falando aqui no nosso quadro, verdade ou mito, né? Priscila, posso registrar uma marca apenas comprando um domínio na internet? Por exemplo, eu comprei o domínio, já vi isso, tá? Sim. Sei lá, é quase igual a arroba do Instagram, né? Sim. Não, mas eu já comprei o domínio. Não, já comprei o domínio. Abri empresa lá, tenho um CNPJ, coloquei lá, fui, tenho o meu site. Já tenho o meu site, já tá Já tudo tem certo tudo ou não? certo aqui. É verdade ou é mito? Então, é mito. Porque assim, o site, ele é um endereço que você tem na web ali, né? Então você comprou esse endereço que é o único seu por um determinado tempo, né? Porque assim, quando você compra um domínio, você compra um domínio ali por 1 ano, ou às vezes você compra por 2 anos, 3 anos, assim, você vai renovando o seu domínio ali, o seu endereço ali. O registro de marca, não. O registro de marca, ele vai registrar a sua marca, né? Contanto que em qualquer lugar que a pessoa colocar a sua marca, vai identificar que aquela marca ali já existe, porque é sua, né? Então, assim, se você colocou lá, comprou um domínio, a sua marca não está registrada, porque a marca registrada, ela é oficialmente pelo INPE e não na web. Inclusive, se você comprou um domínio e não registrou a marca e alguém registrar a marca com o mesmo nome, Você vai perder. uma das primeiras coisas que você vai perder é o seu endereço. domínio. Você Você pode vai ter perder. certeza que a primeira coisa que você vai ter que abrir mão vai ser o seu domínio do seu domínio. site. Imagina se você tiver com o site aí já todo pronto e você tem Cheio que de tráfego, todo mundo sabendo. e você tem que tirar Mudar o seu domínio. mudar o seu domínio, né? Não é nem mudar, né? É dar de mão beijada. É E dar se de você mão- estiver É dentro verdade, do segmento, você tem que dar. praticamente você está dando uma cartela de cliente, porque todo mundo que digitar agora vai cair Vai cair para ele na lá. pessoa que realmente é o dono da marca. Certo. E aí, já dando continuidade a essa questão, ter um logotipo registrado é a mesma. É o mesmo que registrar a marca? Tipo, você registra o logo, a pessoa falou assim: vou registrar o logo. Só isso. Não vou colocar a nominativa nem nada, só vou registrar o logo. É a mesma coisa? Tá. Deixa eu ver se eu entendi um pouco, mas vamos tentar abrir um pouquinho mais isso daqui rapidinho. Sim. Provavelmente, vocês que estão nos ouvindo aqui já devem ter ouvido falar do Canva. Certo? O Canva é um software que cria imagens, né? Facilita aí, né? Quem não consiga trabalhar com Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, criar o Canva. Facilitou muito a vida. Para outras pessoas que estão acostumadas a trabalhar na web, e a gente sabe que a maior dificuldade que tem é o quê? É a questão de imagem.
tá? E você não seja tão inocente, tá? Principalmente você que trabalha com social media, que trabalha ou que você monta, né? Ou manda o seu sobrinho fazer. Meu sobrinho vai fazer minhas artes. Deixa lá meu sobrinho fazer as coisas. Vai fazer minha logo. Não sai pegando qualquer imagem do Google, não, gente. E fica colocando em publicidade aí, entendeu? Gostei dessa. Preciso de uma pessoa pensando. Aí você joga lá no Google, pessoa pensando. Primeiro que você vê pensando lá, você pega, coloca na sua arte, entendeu? Manda a bala pra internet, entendeu? Ah, Gabriel, já fiz isso um monte de tempo e nunca aconteceu nada. Pois é o que eu falei pra Priscila. Eu, pelo menos, geralmente eu tenho um azar. Eu vejo as pessoas fazendo um monte de coisa errada, morre fazendo. Quando é eu que vou fazer, aí parece que o negócio vai lá e cai em cima. Então, não sei se você acha que você tem a sorte, quer ver com a sorte, tranquilo. Mas você não pode fazer isso, tá? Então, quando você fala em registrar a logo, a imagem vai depender do que for, porque tem artistas, principalmente esses que deixam lá as imagens já prontas no Canva. Sim. Tem um outro site também muito famoso que é o Flickr. Flickr. Entendeu? Então o pessoal corre no Flickr, pega a imagem do Flickr. E aí, já vou dar uma dica aqui, tá? Não caia na ilusão. Por quê? Porque tem algumas artes que são gratuitas, tem as outras que o pessoal compra, só que você está comprando a licença de uso. Você não está comprando, eu vi lá uma logo, legal, mas eu pago o Premium. Aí você consegue fazer download daquela logo, tá? E é por isso que o arquivo vem aberto. Você pode usar do jeito que tá, mas se outra pessoa pagou a licença também, você vai acreditar que tem duas pessoas que estão usando a mesma coisa? Não faz sentido. Então, esses artistas, digamos assim, provavelmente muitos deles registram, então eles registraram essa logo. É deles. Sim. Entendeu? Agora, pra gente poder fazer a diferença. Então, o ideal é o quê? Se você pega essas imagens, você vem com o arquivo aberto, então você faz alteração. Então, você tem um M que é mais ou menos assim, uma coisa, você vai lá e muda, entendeu? Então, ou seja, você já tem uma ideia pré-criada ali e o arquivo está aberto. É diferente de você fazer do zero, entendeu? Aí você vai fazer o quê? Você pegou uma base, né? Tem aquela ideia que hoje ninguém cria nada, todo mundo copia, né? Se inspira em alguma coisa. Então você trabalha essa arte, é para isso que servem esses arquivos, é a forma correta. Agora, se você gostou muito, você pode entrar em contato com o proprietário, com o desenvolvedor, né, o designer que fez aquela marca e fala, cara, eu gostei muito disso. Você já vendeu muitas licenças dessa marca? Você vai fazer uma busca, você entendeu? Ou pede para ele criar uma exclusiva para você. Aí é sua, exclusiva, tá? Aí sim, então... registro, porque a pessoa ela pode registrar uma imagem, então assim não, tá? Agora, se você tem a logo, igual o Chega de Mim ou uma outra, se você registrou só a logo, você tem um registro dela apenas da parte figurativa. Alguém vai conhecer sua marca só com a parte figurativa? Aí que é a questão. Hoje, se você vê lá o símbolo da Nike, todo mundo sabe que é Nike. Uhum. Agora, se você é uma empresa nova, você cria lá um símbolo lá, alguma coisa... A pessoa vai olhar e vai falar, o que é isso? Que Entendeu? Então, talvez não faça sentido. Uhum. Talvez faça sentido se você quiser iniciar, você inicia com o registro de uma marca mista, a logo mais o nome, que aí todo mundo vai fazer cara crachá, né? Isso. Cara crachá, tá, risco Nike, Nike, risco, aí daqui a pouco você tira o Nike e todo mundo, não, isso aqui é Nike. Sim, porque eu já conheço visualmente. É a mesma coisa da Adidas, é a mesma coisa de outras marcas. Você bate o olho, puxa, é isso. Mas se você for olhar a construção dessa marca, eles usavam ela de uma forma mista. Sim. Tá? Então é o ideal. Então é mito só registrar lá. Vai, assim, dá para registrar, aquele símbolo é seu, mas as pessoas vão identificar? Sim. Tem esse problema. É essa questão aí. E tem que tomar cuidado com essa questão de você usar essas imagens da internet, porque quando a gente faz a pesquisa, a gente identifica, tá? Um exemplo, quando a gente pega a logo para poder fazer o registro, a gente vai lá e identifica, porque a gente consegue identificar da onde que veio cada elemento das imagens. Tem toda a busca, e eu já vi pessoas falando, não, isso daí eu pedi pro meu sobrinho. Não, eu pedi até profissional. Profissional, verdade. Entendeu? Eu pedi pro profissional e aí... e deu lá no grupo, tá? A gente tem um grupo, tá, de outros profissionais de registro de marca e a mulher viu que tira do Canva. Então você vai lá, paga o valor, a pessoa entra no Canva, entendeu? Troca o nome e te entrega. Tá aí a logo. Pronta. Nossa, ser lindo. Você é inocente, você não sabe, não viu, sim, entendeu? Não tem ideia. E aí você acha que não, a logo é minha e não sei o quê. Aí você vai registrar. E aí você pode ter uma grande surpresa. Então é aquela ideia, né? O barato sai caro. Sim. Então, e o grande problema é, que é uma frase que eu gosto de dizer,
Não deixa que o seu sonho se torne um pesadelo. Você que decidiu empreender, montar o seu negócio, eu tenho certeza, você passou noites em claro, você sonhou com isso, né? Isso veio, isso está dentro de você, isso é algo que está fora de você, entendeu? Então você vai colocar em risco. Às vezes é que nem eu falo, a pessoa assim, nossa, eu vou gastar R$1.000, 1.200 para registrar uma marca. E acho que tem até um vídeo que eu falo, esses 1.200, dependendo do que for, não é o dinheiro nem de um cafezinho. Se você tiver que trocar tudo, se você tiver que pagar uma multa, se você tiver que indenizar alguma empresa, né, e mudar tudo. Faz uma pesquisa, também tá lá, o que aconteceu com a Sodier Doces, a dona da Sodier. A dona da Sodier, ela gastou mais de R$300 mil para poder, foi mais de 300 milhões. Ela quase faliu, entendeu? Porque ela teve que trocar a identidade visual, não só da empresa, ela teve, de todos os franqueados dela. Porque o nome antigamente da Sodier era Sedução. E Sedução é o nome daquele chocolatinho da Nestlé, se você não sabe, que estava registrado e ela teve que tirar tudo, né? Então parece que é normal, né? Assim, que é uma coisa de longe, mas não. Para mim também parecia que era meio estranho. Mas quando você entra dentro do assunto e você começa a ver, tá? Então tem vários. Entra no chegademim.oficial que você vai ver. Aconteceu o caso da Itaipava com a Brahma. Sim. A latinha da Itaipava, para quem bebe cerveja e conhece, é branca. A Brahma é vermelha. Alguém lá da Itaipava teve uma ideia de marketing ideal. Falei, vamos deixar a latinha da Itaipava vermelha igual da Brahma, né? Isso ia acontecer o quê? A pessoa vai beber, vai lá na geladeira, fácil, vai ter... Por mais que esteja escrito Itaipava, mas na cabeça do cliente, ele sabe que a latinha da Brahma é vermelha, ele vai achar que é Brahma, isso pode acontecer. A Brahma entrou com um processo, resultado... Tira olha o prejuízo, gente. Tira todas as latas que já foram produzidas, entendeu? Com prazo e multa diária para cada dia, tá? Que fosse encontrado uma lata da Itaipava vermelha disponível para compra. Retirar de todo estabelecimento do Brasil, porque é nível Brasil. Já era. Você vai abrir, no caso, uma cerveja. Você abre a cerveja, você perdeu o conteúdo, pô. Entendeu? Ou seja, você gastou imprimindo, você gastou embalando, você gastou com transporte para levar, para trazer, para repor para o seu cliente. Então, ou seja, analisa o seu negócio e começa a pensar nisso, tá? Acho que só esse pedacinho do podcast aqui já resumiria bem tudo isso nesse alerta que a gente está dando para você. Leve a sério, porque de fato é muito sério isso, tá? Então, começa a analisar o seu negócio e ver qual que é o risco que você tem. Ah, mas alguém pode estar de olho. Sabia disso? Tem, às vezes, você nunca sabe. Às vezes um funcionário seu tá de olho. Sim. Você tá lá, você contratou o funcionário, tá todo mundo lá e o cara só tá de olho e ele sabe disso. Ele fala, nossa, ninguém nem registrou essa marca aqui. Se seu funcionário for lá registrar a sua marca, dependendo da situação, você vai perder a sua marca para ele. Entendeu? Só para você ter uma ideia como é que funciona. Ah, pode acontecer? Pode. Marca sem registro é marca sem dono. Certo? Certo. Passamos o tempo, né? Mais um assunto importante. Isso daqui a gente vai falar tempos e tempos, né? Passa horas aqui. Sim. E é por isso que nós vamos fazer a segunda semana do registro de marca, tá? Então acompanhe que a gente só vai definir a data, mas deixa passar esse carnaval aí, que tá todo mundo, né? Maravilhado aí. Porque vai começar só mês que vem, né? O Brasil, geralmente eu não parei, isso, né? Eu não parei, graças a Deus. Mas todo mundo fala que só começa depois do carnaval, eu não parei, né? Mas provavelmente passando essa semana do carnaval, a gente, né, vai avisar antes aí com antecedência, mas já vamos preparar tudo. Segunda semana do registro de marca, a gente vai te instruir, né? Entra lá que a gente vai sortear algumas pessoas, vai fazer uma consulta 100% gratuita para poder pesquisar a sua marca, tá? Vai te orientar e vamos te ajudar nesse ponto. Não deixa seu sonho se tornar um pesadelo, né? Poxa, você já está investindo, você está acreditando, né? Isso aí ajuda até mesmo para amanhã depois você vender sua empresa, você tem investimento. Sim. Procura lá o Shark Tank, os tubarões? É, Shark Tank. Shark Tank, os tubarões, sou brasileiro, os tubarões. Você vai ver lá que teve pessoas que foram pedir os investimentos, Sim. fazer o pitch de vendas, que os tubarões falou assim, cara, eu gostei da sua ideia, legal, poxa, mas você não registrou sua marca. Teve um que foi até bacana, ele falou assim, cara, você deve ter pegado todo o seu dinheiro que você comprou para fazer tudo isso daí, você deveria ter pegado esse dinheiro e ter registrado a sua marca. E ainda disse assim, provavelmente você já deve ter perdido. Para você ver o grau de importância, tá? Então depende do nível onde você tá, legal? Você é empresário, você tá empreendendo, por mais que você esteja conhecedor, tem coisas que você não se brinca, né? Eu aprendi isso logo novo. Você não brinca com arma de fogo, não brinca com pessoas,
com sentimentos, tá? E você não brinca com dinheiro. Quando você brinca com arma de fogo, você brinca com sentimento de pessoas, você brinca com dinheiro, geralmente o retorno, quando dá ruim, é pesado. Tá? Então, é o seu negócio, é dinheiro. Então, vamos lá. Produção, muito obrigado aí pelo apoio. Mais um dia. Priscila. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, produção. E muito obrigada para você que acompanhou até agora o nosso podcast. Deixa aí nos comentários as suas dúvidas, que depois a gente vai lá e responde para você, tá? E semana que vem temos mais nesse mesmo canal, nesse mesmo local. E é isso, muito obrigada. Ótima noite pra você, ótimo feriado também pra vocês aí. É feriado não, hein? Não é feriado, tá? Carnaval não é feriado. Não. Mas todo aqui mundo não, aí hein? tá dizendo que é Aqui feriado, não, né? Mas boas festas, Mas né? boas festas aí pra vocês, vocês gostam de carnaval. Pra quem não gosta, ótimo trabalho. Pra nós que não gostamos, vai ser maravilhoso pular o carnaval trabalhando, né? Então é isso. E bora viver a vida que você merece. Até.